Você já parou para pensar o que é que tira a sua paz? O que é que deixa você doente? Porque às vezes acontece alguma situação no dia e você fica com tanta raiva que você fica com dor de cabeça, com dor de estômago, com dor aqui no pescoço, nos ombros, te deixa doente. Você já parou para pensar o que que te perturba de verdade? Que te deixa assim perturbado emocionalmente falando? Vamos entender o que é que está acontecendo. Aqui Valéria Pereira, psicanalista espiritualista. Olha só, minhas queridas pessoas, lá no livro Pétalas de Esperança, de André Moreira, pelo Espírito Dias da Cruz, ele diz o seguinte: aprofunda a incisão do bisturi do autoconhecimento até que atinja as camadas mais essenciais do teu ser. O que que significa isso? Você imagina um bisturi. Imagina quando o médico vai fazer uma cirurgia, ele passa aquele bisturi e aquele bisturi ele corta ali todas as camadas que são necessárias da pele até chegar ali no órgão que vai ser feita a cirurgia. Então aqui ele fala o quê? Trabalha com bisturi no autoconhecimento, nas camadas que tem dentro de você. Eu já comentei algumas vezes com vocês, e esse exemplo é um exemplo que nós damos muito aí, né? Na psicologia, na psicanálise. Nós somos como uma cebola bem grande, daquela que tem muitas camadas. Nós estamos do lado de fora. Isso que eu sou agora é aquela camada do lado de fora da cebola. E aí existem várias camadas ali para o lado de dentro. Cada vez que eu vou tratando, ou vou me tratando, buscando o autoconhecimento, buscando a reforma íntima, nas terapias que eu faço, enfim, buscando o autoconhecimento, olhando para o meu lado sombra, procurando trazer para a luz o que está no meu lado sombra, eu vou como que se eu estivesse tirando aos poucos, viu, pessoal? Porque não é de uma hora para outra não, viu? Eu vou me despindo, eu vou me desvinculando dessas camadas. É um processo aí que a gente leva a vida inteira, que até chegar no núcleo da nossa essência, nós temos uma longa jornada pela frente. Então, eu gostaria de comentar aqui 3 pontos para que vocês entendam o que tira a minha paz no dia a dia, o que é que me adoece, o que me perturba no dia a dia. Então, a primeira coisa, como é que eu sei o que tira a minha paz se eu não me analiso? Eu preciso observar que ações que eu tomo, que atitudes que eu tenho no dia a dia, e através dessas atitudes, o que está me deixando chateada? O que me deixa sem foco? O que me incomoda? Porque toda atitude que eu tenho vai vir ali o quê? Uma reação. E às vezes essa reação ela vem e eu não gosto da reação que eu obtive da minha atitude. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito simples e muito típico do dia a dia. Às vezes eu não estou no bom dia, apesar que existem muitas pessoas que não estão num bom dia todos os dias da vida, né? Mas enfim, vamos pensar que hoje eu não acordei no meu bom dia, o que é um grande desperdício, né, gente? Porque eu acordei viva, eu estou viva. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer este dia o melhor dia que eu já vivi até o dia de hoje. Mas vamos voltar lá. Acordei, por algum motivo, acordei com o pé esquerdo, como diz o ditado popular. E aí eu fico nervosa, irritada, vou para o meu trabalho, distrato as pessoas, não falo bom dia, fico mal-humorada, me passa uma atividade que eu não gosto, fico de mal com a vida, não converso com ninguém,
fico pensando, repensando em tudo que não tá bom na minha vida, de acordo com a minha régua, enfim. Eu estou tendo ações. Ações de quê? De mau humor, de falta muitas vezes de educação com as pessoas que estão muitas vezes sendo gentis com você, dizendo um bom dia, uma boa tarde. Eu estou tendo preguiça de fazer o que eu preciso fazer, o que eu me dispus a fazer. Eu estou me aborrecendo porque de repente a pessoa ali está com um sorriso no rosto e eu estou pensando, ai, por que que essa fulana tá com esse sorriso no rosto? Vocês percebem que vocês estão tendo uma ação que não é positiva. Quais são as reações que você vai receber ou no mesmo dia ou ao longo da semana? Percebe o que você está plantando? Percebe que amanhã ou depois, aquelas pessoas que de alguma maneira você distratou, você foi rude, você foi impaciente, em algum momento essas pessoas até inconscientemente vão devolver o que você fez para elas? Já parou para pensar nisso? Então, eu preciso começar a observar a minha postura ou as minhas posturas quando eu me relaciono com o lado de fora, quando me relaciono com as pessoas. E aí, eu preciso começar a perceber, né? As pessoas estão me devolvendo o quê? As pessoas me devolvem o que eu estou dando para elas. Porque se eu estou tratando as pessoas bem, se eu estou sendo educada, amorosa, gentil, às vezes um ou outro lá, né? Pode ser meio frio, meio seco, mas não me importa. Importa é que eu assumi uma postura de me manter equilibrada e de me manter alinhada no meu dia, para que nada tire o quê? O meu prazer de viver. Então, gente, analise a você, se analise que posturas você tem tido, que atitudes você tem tido, porque a reação vem e chega. Aí nós temos o quê? Precisamos fazer uma organização das crenças. Será que as crenças que você tem na sua vida não são limitantes? E será que essas crenças não entraram aí num círculo de repetição sem fim? Então, olha só, eu não mereço ser feliz. O que mais eu escuto as pessoas falarem, mas eu não mereço ser feliz. Eu não mereço ter um bom emprego. Eu tenho que me matar de trabalhar, pegar 4 ônibus por dia, ficar 3 horas de manhã para ir trabalhar, 3 horas para voltar. Eu mereço ter um chefe chato, eu mereço trabalhar no emprego que eu não gosto. Eu mereço, porque meu pai fazia assim, porque minha mãe fazia assim, porque minha família toda vive desse jeito. Então, alto lá. Você está vivendo em um círculo de repetição sem fim. Você não é a sua mãe, você não é o seu pai, você não é a sua família. Vamos ser gratos pela nossa ancestralidade. Vamos ser gratos porque minha mãe e meu pai me deram a vida. Vamos ser gratos pela família que me trouxe. Vamos ser gratos por toda a ajuda que eu recebo. Mas a minha história é única, individual e o meu processo de evolução é intransferível. Independe de qualquer outra pessoa ao meu redor. Então eu preciso observar quais são as crenças que estão me limitando. Porque eu posso sim trabalhar perto da minha casa, porque existem milhões de empresas, eu tenho certeza disso. Cidade grande, milhões. Se você está numa cidade pequena, vamos pensar em dezenas. Se você está numa cidade um pouco maiorzinha, centenas. Minhas pessoas queridas, vem para a minha vida aquilo que eu atraio, aquilo que eu acredito. Então, observe quais são as crenças que você está rodando em círculos e círculos e círculos e a sua vida não vai para frente, a sua vida não flui,
porque você se enterrou, você está empacado nessas crenças. Está na hora de observar que crenças são essas que eu tenho que estão me impedindo de ter uma vida diferente do que os meus familiares têm ou tiveram. Eu posso sim decidir que tipo de trabalho eu desejo. Eu posso decidir sim se eu quero trabalhar longe ou perto de casa. Eu posso decidir sim como eu vou lidar e guiar a minha vida. Eu posso decidir, eu tenho este poder. Mas muitas vezes eu fico nesse círculo de repetição porque é mais fácil repetir o que eu já conheço. Eu repito o que a minha ancestralidade vem fazendo. Tataravô, bisavô, avô e pais, eu venho repetindo porque é confortável, eu já conheço, eu já sei o que é. Ai, dá um trabalho fazer o que a gente não conhece, né? Então, por mais que eu esteja infeliz vivendo a vida que eu estou vivendo, ai, mas eu já sei, né? Eu já sei como é que é. Aí, de repente, eu começo uma coisa nova. Ai, vai dar um trabalho ter que começar uma coisa nova. É a tal história de você não querer pensar por conta própria. E você ficar repetindo o que todo mundo fala. Porque você não quer ter o trabalho de usar a tua cachola aqui, os teus neurônios, para pensar por conta própria. Porque você é uma pessoa inteligente, como todos esses outros que estão falando. Você é uma pessoa com desejos, com ideias. Você pode desenvolver tua criatividade. Você tem capacidade e condições de entender quais são as crenças que fazem parte do teu grupo familiar, do teu clã familiar. Você tem condições e capacidade de se parar um pouquinho de ficar olhando o lado de fora e ficar só olhando a vida dos outros em rede social e achar que a minha vida tem que ser igual daquele cara, porque nunca vai ser. Eu sinto lhe dizer, nunca vai ser. A vida dele é dele. E ele chegou onde ele está porque ele acredita que a vida dele seria daquele jeito. Então, que tal você parar de olhar para o lado de fora e começar a acreditar ou criar novas crenças para que para que a sua vida se torne uma vida diferente. Você tem essa capacidade. Você é centelha divina. Você faz parte da fonte criadora. Você faz parte da criação de Deus. Portanto, você também tem atributos que vêm de Deus. Então, para um pouco e pensa. O que repetidamente minha família tem feito? É falta de dinheiro? É escassez? É ter que trabalhar só para pagar a conta? É não ter satisfação no trabalho que realiza? É ter só um emprego, não um trabalho? É ser infeliz nos relacionamentos? Eu não digo só relacionamento amoroso, mas relacionamentos interpessoais? É viver uma vida enfiada dentro de casa, assistindo notícias de desgraça e de tragédia? Porque a vida se resume a isso? Então, olha só. Comece a investigar e observar o que você tem trazido para a sua vida. Você tem capacidade para isso. Saia do automático. Entre, se olhe, se enxergue. Reorganize as tuas crenças. Anote no papel. Pare por um momento. Faça uma meditação. Me falar, me dizer. Todo dia, deixa eu pensar. O que minha mãe acreditava? O que meu pai acreditava? O que eu ouço minha mãe falar? O que eu ouço meu pai falar? O que eu escuto da minha família? Que crenças minha família tem? Aí você vai começar uma reorganização. Isso é verdade? Eu tenho que me matar de trabalhar para pagar a conta e não sobrar nada? Isso é verdade? Opa, peraí. Deixa eu pensar aqui com os meus neurônios. É verdade que eu tenho que me matar de trabalhar para não sobrar dinheiro nenhum só para pagar a conta, pagar boleto e no final do mês não sobrar nada? Eu estou dando um exemplo. Isso se relaciona e se refere a qualquer área da sua vida. E aí, gente, fechar as feridas do nosso coração.
Como é que eu fecho as feridas no meu coração se eu nem sei que feridas que eu tenho no meu coração? Então, como é que eu sei quais são essas feridas? Primeiro, eu preciso me analisar, porque me analisando eu vou entendendo, eu vou percebendo, né? Eu vou trazendo para a luz. Segundo, eu vou reorganizando as minhas crenças, porque crenças que vão me trazendo infelicidade estão fazendo feridas no meu coração. Então, eu vou entrando, à medida que eu vou entendendo quais são essas feridas, eu vou fazendo curativos. Esses curativos vão se basear em quê? Primeiro, eu preciso ter paciência comigo. Eu preciso me olhar com paciência. Eu preciso entender que cada coisa precisa de um tempo para se ajustar. Eu não vou mudar de um dia para o outro. E como a gente vive numa era aí que todo mundo acha que tudo tem que ser feito em um segundo, sinto lhe dizer, mas você não vai curar uma ferida na sua alma em um segundo. Isso é humanamente impossível, isso não existe. Então saia dessa crença, porque essa é outra crença que não é real. Eu preciso trabalhar em cima dessa ferida. Eu preciso trabalhar com paciência. Eu preciso ter compaixão. Eu preciso me trabalhar, me tratar com compaixão. Ter uma paixão por mim. Saber que eu estou num processo de melhorar um pouquinho a cada dia. As gotinhas homeopáticas. Então eu preciso ser amorosa comigo. Eu preciso me olhar com amor. Eu preciso do auto perdão. Porque às vezes eu estou carregando uma coisa, uma culpa que eu fiz há 10 anos, há 5 anos, há 50 anos, há 20 anos. A pessoa nem lembra mais que você fez isso e você ainda está ali mastigando, ruminando aquela culpa. Para quê, minhas queridas pessoas? Entre com o processo do auto-perdão. Você fez o que você sabia, no momento que você sabia, com o conhecimento que você sabia. Então, ótimo. Fiz, não foi legal? Bora lá, já entendi. Não vou mais fazer isso, vou ressignificar, vou ter atitudes diferentes e vou seguir em frente. Então, agir com auto-perdão. E aí, sabe uma coisa muito bacana que acontece? É o seguinte: quando eu entro com essa paciência para comigo, eu começo a ter mais paciência para com o outro, porque o outro é meu espelho, né? O que me incomoda no outro está em mim. Eu já venho falando isso aqui há vários vídeos. Compaixão. Se eu começo a ter compaixão para comigo, eu também começo a ter essa compaixão para com o outro, porque o outro também está num processo dele de autocura, de se conhecer, de se entender. O outro também está machucado, o outro também tem feridas na alma, no coração. Se eu entro com essa amorosidade por mim, se eu começo a me olhar com amor, automaticamente eu consigo ir olhando o outro com um pouco mais de amor. Eu começo a entender que o outro também tem carências, o outro também tem necessidades, o outro também tem feridas a serem curadas. Então, gente, quando eu começo a me tratar, automaticamente é como se eu estivesse tomando um remédio para mim e esse remédio vai surtir efeito ao redor de mim. Então, vocês percebem, todas essas coisas que eu comentei aqui, quando elas estão desequilibradas, elas vão tirar sua paz. Elas vão te deixar doente. Porque se eu não estou bem comigo, eu vou ficar doente. A primeira coisa que vai sentir é o corpo físico. Eu vou ficar todos os dias me sentindo perturbada pelas situações do dia a dia. Eu não vou ter sossego. Então, olha só, minhas queridas pessoas, usa esse bisturi, vai tirando uma camadinha, abre ali uma camadinha da cebola, observa, olha para um lado ali daquela camadinha, olha para o outro, observa, analisa, entende, se questiona, saia do robotismo, pare de olhar para o lado de fora, comece a se entender por que eu me sinto assim, por que eu faço isso, qual é o gatilho que acontece, o que acontece ao meu redor
que faz eu ter essa ação, faz eu ter essa atitude. Olha só, a reação que está vindo para mim é porque eu tive essa atitude. Comece a se olhar, comece a se investigar, comece a se amar. O amor é a primeira coisa que nós precisamos ter por nós. Eu vou gravar aqui um vídeo sobre uma meditação de Louise Hay sobre atraindo o amor. E não é só amor romântico, não. O amor por nós é o amor em várias áreas da nossa vida. E eu gostaria que vocês todos os dias fizessem essa meditação de Louise Hay. Eu já fiz essa meditação há muito tempo e vira e mexe, eu sempre volto para ela, porque às vezes a gente se esquece, né? A gente se esquece da gente muitas vezes no dia a dia, na loucura, na correria. Então, minhas queridas pessoas, que esses 3 tópicos que eu estou passando para vocês hoje possam servir aí de um meditar para que você entre no caminho de reencontrar a tua paz, de reencontrar a saúde emocional, psíquica, espiritual e, consequentemente, a física. Um abraço no coração de vocês e acreditem, vocês podem realizar o que vocês desejam. Um beijo no coração de vocês.